Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse nosso encontro, onde então queremos que a Palavra de Deus seja o nosso alimento nessa nossa caminhada de fé. E chegamos então hoje ao dia 2 de setembro, mês da Bíblia, dentro aí da 21ª semana do tempo comum. Neste sábado somos convidados então a tomar como reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um, 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. E em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com seus servos. Aquele que havia recebido os 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 só talento e disse: Senhor, seis que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar recebesse com juros o que me pertence. E em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que lhe tens lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí celebrando, e neste sábado da 21ª semana do tempo comum, o mês da Bíblia, onde então somos convidados a nos aproximar ainda mais da Palavra de Deus. Ela que é a grande riqueza, o grande tesouro, que quer então iluminar a nossa vida e conduzir também os nossos passos para que nós possamos fazer sempre a vontade do Senhor. E assim então somos convidados hoje a nos alimentar dessa palavra e deixar-nos iluminar também por ela. E é interessante que no mês de agosto então nós meditávamos sobre as vocações e assim refletimos que todos nós, batizados e batizadas, somos chamados a podermos então sermos agentes de transformação nesse mundo. E a palavra de Deus, então, quer orientar esses nossos passos, quer guiar os nossos caminhos. E de maneira especial, a liturgia de hoje, ela vem nos falar justamente da temática da vigilância. E assim, então, somos convidados a perceber como é essa vigilância a qual o Senhor chama a cada um de nós. Por quê? Sabemos que o Senhor virá um dia, na sua segunda vinda gloriosa. E quanto a isso, como nós refletimos no Evangelho de ontem, no dia 1º, nós somos convidados, então, a ser vigilantes, mais uma vigília, trabalhando, nos esforçando, empenhando, então, em construir o reino de Deus. E assim, feliz o empregado, como dizia o Evangelho de ontem ainda,
que o Senhor encontrar agindo dessa forma. E hoje, dando continuidade, Jesus conta aos seus discípulos e também para nós essa parábola. Ele vai narrar então a história de 3 servos, de um senhor que então vai viajar e esses 3 servos confia a cada um deles uns talentos de acordo com a vida de cada um, a capacidade de cada um. A um então ele confia 5, outro 2 e o terceiro confia apenas 1. E o Senhor então vai viajar. E nessa viagem então, aquele que recebeu logo os 5 talentos foi depressa, não ficou ali esperando, mas se empenhou para poder lucrar outros 5 e conseguiu. E assim também o que recebeu 2 lucrou mais 2 dos 2 talentos. Só que o terceiro, o que ele fez? Ele então ficou com medo de perder aquele talento, sabia então do rigorismo do seu senhor, e com medo de, na sua volta, no dia de prestar contas, ele enterra aquele talento. E assim é interessante que o Senhor retorna. E agora então está grande o ensinamento dessa parábola para nós, a prestação de contas do Senhor. Aquele que recebeu os 5 talentos, então chega, apresenta esses talentos ao seu Senhor e apresenta os outros 5 que ele também lucrou. E recebe então a parabenização do seu Senhor, porque então ele conseguiu lucrar outros 5 e é convidado então a participar da alegria do seu Senhor. O segundo também, da mesma forma, também presta conta, apresenta os 2 e os outros 2 que lucrou e também é parabenizado e é convidado também a entrar nas alegrias do seu Senhor. E o terceiro, queridos amados irmãos, ele então, antes de poder apresentar o resultado daquilo de prestar as suas contas, ele vai então elaborar esse grande discurso. Olha, Senhor, eu sei que tu então colhe onde não plantas, enfim. Eu fiquei com medo, enterrei, e aqui está o talento que tu me confiastes. E aí então o Senhor vai criticá-lo. Por quê? Servo mau e preguiçoso. Meus queridos amados irmãos, essa história desses servos, o Senhor é o nosso Deus, é o Pai, que confia a cada um de nós talentos, dons, para que nós possamos então colocar a serviço do reino de Deus, para que nós possamos cada vez mais crescer nessa caminhada, nessa dinâmica, e assim então possamos alcançar a santidade, servindo aos nossos irmãos, amando o nosso próximo. E assim então, nós podemos abrir aqui um parêntese e ir para a primeira leitura de hoje, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Nós temos então Paulo que louva e bendiz a Deus pela comunidade tessalônica, que então está vivendo o amor fraterno. Mas ele diz, olha, não se acomode, não sejam preguiçosos, se empenhem cada vez mais para poder então fazer progresso na caminhada de fé. E é isso então que o Senhor cobra lá no Evangelho. E Paulo também instrui a sua comunidade. E essa comunidade com certeza acolheu o ensinamento de Paulo e pôs-se então a viver esse amor, a crescer nessa dinâmica, não ficando de braços cruzados esperando a vinda do seu Senhor. E aí podemos retornar então para o Evangelho. Esse terceiro servo, ele então foi preguiçoso, sim, porque ele cruzou os braços e foi cômodo, e é cômodo. Você então enterra, para que ninguém então ali roube, e ele então, quando o Senhor chega, ele desenterra e pronto. É muito cômodo. E olha quantas pessoas no dia de hoje nós temos também, queridos e amados irmãos, e com certeza você deve conhecer alguém, que também é acomodado na vida, que também não se empenha, não se esforça para crescer, e nem digo somente na fé, na vida profissional, na vida como pessoa, quanto ser humano. Temos pessoas aí que estão estagnadas, ou seja, são paradas, estacionadas, e não caminham, não faz progresso na vida. E aí passam pela vida, mas a vida não passa por ela. E assim então, depois vai dizer, que vida ruim é a minha. Meus amados e minhas amadas, quem faz a nossa história somos nós. Não é Deus que vai então viver por nós. Somos nós que devemos então orientar a nossa vida para Ele, para que nós possamos então caminhar, fazendo esse progresso, crescer enquanto ser humano. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós possamos também participar da sua grande alegria. Agora, aquelas pessoas que não têm coragem, não buscam se empenhar no crescimento e na edificação, vão ficar vazias, estão fadadas ao fogo eterno.
como o final do Evangelho nos narra. Agora, aquele que gasta, se empenha, que luta para poder então fazer o reino de Deus acontecer, coloca os dons, carismas a serviço do reino, esse Deus então vai acumular cada vez mais. Por quê? Aquela pessoa pode parecer injusto isso, mas não é. Parece injusto na lógica do mundo. Na lógica de Deus, não. Por quê? Aquela pessoa que não usa o talento, para que ela quer? Agora, aquele que usa, ele precisa cada vez mais. Então essa é a lógica de Deus, essa é a dinâmica do reino, para que assim, queridos amados irmãos, essa palavra, ela cresça em nós e nos ajude então a poder investir na nossa fé e que nós possamos crescer enquanto seres humanos. E que o Espírito Santo de Deus, meus queridos amados irmãos, nos ajude a poder então viver essa palavra, para que assim então não sejamos preguiçosos, mas que nós possamos então ser como esses servos que gastaram a sua vida para poder então ali fazer dobrar, crescer cada vez mais os dons e talentos que o Senhor então ofereceu, confiou a cada um deles e também a cada um de nós. Que nós possamos crescer então nessa dinâmica e que no momento da nossa prestação de contas junto ao Senhor, que nós possamos então estar de mãos cheias com as obras que o Senhor então nos concedeu e nos permitiu realizar. Tudo isso é graça, não é mérito nosso, é Deus que age na vida de cada um de nós. Porque, queridos amados irmãos, como nos diz o Salmo de hoje, o Senhor julgará as nações com justiça. E Deus é justo. Se você se empenhou, se esforçou, tenha certeza que Deus vai então te retribuir. Não que Ele queira que nós mereçamos, não, mas é próprio dele. Ele quer nos enriquecer cada vez mais sua graça. E o prêmio é a nossa salvação, é a vida eterna, a vida em Deus. E assim então, meus amados e minhas amadas, que essa palavra possa frutificar em nós e nós possamos então fazer com que ela cresça no meio de nós e também na nossa sociedade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que então faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E você que ainda não faz parte, venha somar conosco. Se você não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha nos ajudar também a evangelizar, a levar a boa nova do Reino de Deus através dos canais desse canal do YouTube, dos meios de comunicação social. Convido você também a ser comigo, esse embaixador arauto da Boa Nova. E que Deus então abençoe e que os talentos que o Senhor confiou a você possa então crescer cada vez mais com a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.